E aí, tudo certo? O que você faria se um nevoeiro misterioso invadisse sua cidade? E para piorar, monstros bizarros de outra dimensão viessem como brinde. Por isso, o filme resumido de hoje é de terror e ficção chamado O Nevoeiro. O filme começa com o artista David pintando um de seus quadros, quando subitamente as luzes da casa se apagam. Ele decide se abrigar da enorme tempestade junto com a sua esposa Stephanie e seu filho Billy no porão. Após a tempestade passar, eles saem para averiguar os danos causados por ela, que além de ter uma árvore na sua sala, a casa de barcos também foi destruída. Eles percebem uma névoa espessa se aproximando deles, vindo das montanhas, mas não dão muita importância para isso. David vai até o seu vizinho Brent para verem o que vão fazer sobre os estragos causados. Percebendo que o carro dele também foi esmagado por uma árvore, ele se oferece para levá-lo até o supermercado para comprarem mantimentos, e seu filho Billy vai junto. Durante o percurso até a cidade, um comboio de caminhões militares passa por eles em alta velocidade, indo em direção às montanhas. Chegando ao supermercado, Billy vai com Brent fazer as compras, enquanto David tenta fazer uma ligação em um telefone público, porém todos os telefones estão mudos. No mercado, David conversa com Sally, uma balconista, e também com Ollie, percebendo que praticamente todos tiveram a mesma ideia de se abastecerem. Enquanto estão fazendo suas compras, veículos militares e policiais passam em alta velocidade e um som de sirene ecoa pela cidade. Dan Miller entra correndo na loja, alertando a todos que há algo perigoso no nevoeiro. Inicialmente as pessoas acham que ele está louco, mas lentamente a névoa vai cercando o supermercado, e junto um terremoto estrondoso deixa as pessoas em pânico. Com tudo isso acontecendo, ninguém está querendo sair da loja, exceto uma mulher, que precisa ver como estão seus dois filhos, que deixou sozinhos em casa. Como ninguém vai ajudá-la, ela sai da loja adentro do nevoeiro, não sendo possível mais vê-la. Passando o pânico inicial, as pessoas conversam entre si para se conhecerem. Billy está com um pouco de febre e frio, e David vai até o depósito para procurar por cobertores, mas acaba encontrando um gerador com defeito e o desliga. Ao sair do depósito, ele ouve um barulho vindo do lado de fora, como se algo estivesse tentando entrar. Ele retorna para a loja assustado e conta o que ouviu para um grupo de homens, que decidem ir até o depósito para averiguar. Eles ligam o gerador, mas há algo bloqueando o exaustor pelo lado de fora. Um dos funcionários decide ir lá fora resolver a situação, mas David diz para não abrirem a porta, alegando que algo pode entrar para dentro do mercado. Eles não o escutam e ligam o gerador mesmo assim, para que um deles possa passar pela porta. Enquanto olham atentamente a pequena abertura, um tentáculo monstruoso surge e agarra a perna do funcionário. David e Ollie tentam puxá-lo para dentro, mas é um esforço em vão, pois o tentáculo está despedaçando aos poucos. Ollie religa o gerador e David consegue fechar a porta, mas sem antes de cortar um pedaço dos tentáculos da criatura com o machado. Eles voltam para a loja e agora têm a difícil tarefa de contar para os outros sobre o que aconteceu. Inicialmente eles contam para Brent, mas ele não acredita na história de tentáculos. Ollie então avisa a todos para escutarem o que David tem a dizer, falando para eles que existe algo de perigoso no nevoeiro. Dan confirma a história e David conta o que aconteceu no depósito, mas as pessoas ainda não acreditam no que estão ouvindo, levando a sério o que David disse somente quando vão ver o pedaço cortado do tentáculo. Aceitando o perigo do lado de fora, funcionários e clientes começam a formar barricadas nas vitrines da loja. Brent, ainda não acreditando na história dos tentáculos, decide formar um grupo para tentarem sair de lá. Uma das clientes, a Sra. Carmody, uma fanática religiosa, começa a pregar sobre o dia do julgamento final, que o que está acontecendo com eles é a ira de Deus, assustando a todos na loja, só parando quando leva um tapa na cara de Amanda. O grupo de Brent, formado por pessoas céticas, ainda não acredita que existem monstros no lado de fora da loja, e decidem sair para buscar ajuda. David tenta persuadi-los a não saírem, mas em vão. Ele os aconselha a amarrarem uma corda em suas cinturas para verem até onde eles conseguem ir. O grupo de Brent adentra no nevoeiro enquanto David segura a corda. A princípio tudo está indo bem, mas logo a corda começa a ser puxada rapidamente, e depois parando completamente. David começa a puxar a corda de volta, até que começa a aparecer o sangue, e em seguida a parte inferior do corpo. Durante a noite, algumas pessoas colocam luzes por toda a loja, pensando assim que pode afugentar os monstros. Para a infelicidade de todos, isso só acaba atraindo gafanhotos bizarros e enormes. Enquanto observa os insetos, outros monstros aparecem se alimentando dos gafanhotos, e por causa das batidas no vidro, eles se quebram e invadem a loja. Algumas pessoas decidem lutar contra eles, enquanto outras saem correndo. A balconista Sally é picada no pescoço por um dos insetos e acaba morrendo por causa disso. Enquanto tenta acender alguns esfregões para usar como tocha, um dos monstros entra na loja e começa a atacar, fazendo o caos reinar. Algumas pessoas acabam morrendo nesse processo todo, e a Sra. Carmody é poupada de uma morte dolorosa depois de recitar a Bíblia, fazendo assim com que ganhe mais seguidores entre os sobreviventes. Ollie consegue salvar Billy atirando em um inseto que estava prestes a atacá-lo pelas costas. A noite passa e agora é hora de cuidar dos feridos.
Joe está muito ferido devido às várias queimaduras em seu corpo. David forma um pequeno grupo para buscarem medicamentos na farmácia ao lado do supermercado e quem sabe encontrar alguns sobreviventes. Enquanto discutem sobre isso, David propõe de, depois de cuidarem dos feridos, pegarem seu carro e darem fora dali. A preocupação dele é por causa da Sra. Carmody, que está juntando mais pessoas ao seu fanatismo religioso e que logo eles serão a oferenda para acalmar a ira de Deus. Amanda tenta convencê-los a não irem, pois é muito perigoso, e até a Sra. Carmody aconselha a não saírem, para que eles não atraiam os monstros de volta ao mercado. Com o grupo formado, eles saem do supermercado e conseguem atravessar o nevoeiro, rapidamente chegando à farmácia. Lá dentro, o silêncio é assustador, os fazendo acreditar que o local é seguro. Eles chegam ao fundo da farmácia e encontram os remédios que precisam, pegando o máximo que conseguem carregar. Porém, ao olharem para o teto, percebem diversos corpos presos em teias de aranha, encontrando o corpo de um militar que foi usado como casulo, explodindo em seguida, liberando dezenas de aranhas. Elas começam a aparecer de todos os cantos, atacando o grupo com teias que causam queimaduras, como se fossem feitas de ácido. Eles conseguem chegar até a saída, enquanto as aranhas estão distraídas se alimentando, mas são encurralados na porta. Dan pega uma vara conseguindo matar a aranha bizarra. O grupo consegue sair da farmácia retornando para o mercado. David acorda com a voz da Sra. Carmody, que está conseguindo ganhar mais influência, alegando que tem contato direto com Deus. Um pequeno grupo, junto com David, começa a formar um plano para saírem do supermercado, mas sem antes de saberem com o que estão lidando. Ele se lembra das últimas palavras do soldado morto na farmácia, que foram "sinto muito", e vai em busca dos militares para saber o que está acontecendo. Ele encontra um dos militares e pergunta onde estão os outros dois, pois já procuraram na loja toda e não os encontraram. Eles vão até o depósito, sendo observados por um dos fanáticos religiosos. Chegando lá, descobrem que os militares se desviveram, e o militar é confrontado a dizer tudo o que sabe, sendo arrastado de volta para o mercado sob o olhar da Sra. Carmody. Ela consegue fazer com que ele diga tudo o que sabe, revelando então que um projeto do governo estava em andamento, pois queriam encontrar outras dimensões, e que os cientistas podem ter aberto uma porta nessa dimensão onde as criaturas vivem. A Sra. Carmody, com raiva e enfurecida, acusa o militar de que a culpa é dele, fazendo com que os fanáticos o peguem e comecem a espancá-lo, e depois o esfaqueando. Eles o carregam para expulsá-lo do mercado, atirando ele para o lado de fora junto com o nevoeiro. Ele bate na porta desesperadamente, mas é devorado por uma criatura gigantesca parecida com um louva-a-Deus. Na manhã seguinte, David é acordado por Amanda para saírem dali, e Ollie o avisa que deixou comida no caixa 2 da loja. O grupo então segue cuidadosamente até a entrada do mercado, e ao chegar no caixa não há nada lá. A Sra. Carmody não quer deixá-lo sair, enquanto o grupo é cercado pelos fanáticos, exigindo que seja feito um sacrifício com o sangue daqueles que não seguem a sua religião, querendo o menino Billy para isso. David revida as investidas dos fanáticos, e no tumulto Ollie atira na Sra. Carmody, fazendo assim os fanáticos recuarem, agora que não tem mais sua líder. Eles conseguem finalmente sair do mercado, indo até o carro de David. Ollie chega e deixa as portas abertas para eles entrarem, mas acaba sendo morto por uma das criaturas, e os outros 3 retardatários acabam sendo mortos pelas aranhas gigantes. No carro restaram somente David, Billy, Amanda, Dan e Irene. Antes de partirem, David consegue pegar o revólver que estava em cima do capô, escapando por muito pouco de uma aranha que estava vindo em sua direção. Depois que a aranha bizarra vai embora, David liga o carro e o grupo vai embora do estacionamento, enquanto os fanáticos que ficam lá dentro apenas observam. Ele consegue chegar até a sua casa, que está completamente tomada de teias de aranha, e vê o corpo de sua esposa, Stephanie, já morta por elas. Ele fica completamente arrasado com isso e decide sair da cidade, indo até onde a gasolina consegue levá-los. Durante o percurso eles encontram muitos carros abandonados, além de se depararem com um monstro gigantesco de 6 patas, fazendo o carro sacudir de tão grande. Infelizmente, após dirigir tanto, acabam ficando sem gasolina. Não tendo mais saída e percebendo que os monstros estão chegando cada vez mais perto, David pega o revólver que ainda restam 4 balas e sugerem que eles devem se desviver, ao invés de morrerem pelos monstros. Após atirarem todos, incluindo seu próprio filho, e sem balas para ele se desviver, David sai do carro e começa a gritar, para chamar a atenção dos monstros e morrer logo. Enquanto espera pela sua iminente morte, o nevoeiro começa a se dissipar, revelando um tanque do exército, que está dando um fim às criaturas. Quando um dos caminhões passam com sobreviventes, ele vê aquela mulher que saiu para reencontrar seus filhos. Ele então cai de joelhos e grita em agonia e raiva, pela enorme brutalidade que ele fez com seu próprio filho.